E aí, beleza? Na Califórnia, os irmãos gêmeos David e Jennifer passam os dias de formas bem diferentes. Jennifer é uma garota popular e sai com qualquer garoto que ela quiser. Enquanto isso, David é mais tímido e só observa sua paixão de longe, imaginando como seria falar com ela. Ele gosta de passar as noites em casa, assistindo a uma sitcom em preto e branco dos anos 50, chamada Pleasantville, tanto que consegue recitar todas as falas de memória. Às vezes, ele escuta sua mãe divorciada discutindo com o pai sobre a guarda, mas David só aumenta o volume da TV em vez de oferecer algum apoio. Numa noite, depois que a mãe dele sai, Jennifer quer assistir a um show com o encontro dela que está para chegar, enquanto David quer ver a maratona de Pleasantville. Os gêmeos brigam pelo controle remoto que cai no chão e quebra. De repente, a campainha toca e Jennifer atende, apenas para encontrar um reparador que diz ter vindo consertar a TV quebrada. Jennifer o deixa entrar, mas fica se perguntando como ele sabia do problema se ninguém tinha chamado, e percebe que a van dele tem um estilo bem antigo. Enquanto relâmpagos começam lá fora, o reparador tira um controle remoto com aparência estranha e o entrega para David, dizendo que esse tem um pouco mais de força. Ao sair, ele comenta sobre o encontro de Jennifer sem explicar como sabia disso. Depois, David liga a TV usando o controle remoto estranho. Ele e Jennifer começam a brigar por ele novamente, ao mesmo tempo em que dois adolescentes de Pleasantville também brigam por um livro. De repente, o controle brilha e os gêmeos são transportados para dentro da televisão. Agora eles fazem parte de um mundo em preto e branco, e até as roupas e cabelos deles mudaram para combinar com os personagens. Nesse momento, George, o pai da série, lembra os dois que está na hora da escola. Parece que os gêmeos realmente assumiram o lugar dos irmãos da série, e os outros personagens até os chamam pelos nomes fictícios. O reparador da TV aparece e diz a Jennifer e David que eles são um milagre, e isso está acontecendo graças ao conhecimento enciclopédico de David sobre a série. Ele também mostra que no mundo real, o encontro de Jennifer chega na casa, mas vai embora quando ninguém atende. Insultando ela, os gêmeos exigem voltar, mas o reparador fica ofendido porque eles não apreciam o presente dele e desaparece. Depois de esconderem o controle remoto, a mãe Betty força os gêmeos a tomar café da manhã, que é enorme e cheio de comidas gordurosas. Então eles seguem para a escola e David reconhece todos os personagens da série. Jennifer começa a surtar, então David insiste que eles têm que seguir o roteiro até o reparador voltar. De repente, um caminhão de bombeiros aparece e um grupo de 5 bombeiros desce, mas eles só estão ali para tirar um gato de uma árvore. Enquanto Jennifer reclama da situação, um estudante do ensino médio chamado Skip cumprimenta ela. Jennifer imediatamente gosta dele e agora está animada para ir à escola. Mais tarde, na aula de geografia, o professor conta aos alunos sobre as poucas ruas da cidade. Jennifer pergunta o que tem fora de Pleasantville, deixando todo mundo confuso. O professor só responde que o final da rua principal é o começo de novo. Enquanto isso, David treina com o time de basquete. Ele costumava ser ruim nos esportes, mas agora acerta todos os arremessos sem problemas. Todo mundo do time também marca sempre, confirmando que esse lugar funciona com a lógica de uma série de TV. Então Skip se aproxima de David para perguntar se deveria chamar Jennifer para sair. David reconhece isso como o começo de um episódio e diz a Skip que ele deveria esperar. Skip fica chateado e erra o próximo arremesso, deixando todos chocados, percebendo que decisões fora do personagem podem estragar esse mundo. David corre para dizer a Jennifer que ela deve sair com Skip. Em troca, Jennifer conta como o dia dela tem sido estranho. Todos os livros estão vazios e quando ela tenta queimar um lenço de papel, ele não pega fogo. Nesse momento, as amigas de Jennifer aparecem rindo e dizem que Skip está planejando chamá-la para sair e dar a ela seu broche. Jennifer finalmente concorda em entrar no jogo. Mais tarde, em casa, Jennifer se arruma para o encontro com Skip e comenta sobre as roupas conservadoras. David diz para ela não se preocupar porque as pessoas não fazem coisas safadas nesse mundo, o que a decepciona. Depois, David corre para seu trabalho na lanchonete, onde é recebido por seu chefe, Bill. Como David estava atrasado, Bill diz que ficou limpando
limpando o balcão sem saber o que fazer. David faz Bill parar e explica que ele pode fazer batatas fritas, mesmo que David ainda não tenha colocado os guardanapos. À noite, a lanchonete fica cheia de adolescentes, incluindo Skip e Jennifer em seu encontro. Skip quer levar as coisas devagar e está nervoso para segurar a mão dela, o que entedia Jennifer tanto que ela vai ao banheiro para dar um tempo. Para sua surpresa, não há vasos sanitários. Suas amigas aparecem logo depois, animadas com a possibilidade de Jennifer acabar no Lover's Lane com Skip. Agora que ela sabe desse lugar, Jennifer volta à mesa e diz a Skip para levá-la lá. O casal sai no carro de Skip e David imediatamente adivinha as intenções safadas da irmã, mas não consegue impedi-los. No Lover's Lane, Jennifer dá em cima de um Skip muito nervoso e o convence a ir em frente. Skip fica confuso porque seu corpo nunca agiu assim antes. Então Jennifer explica que isso é normal e finalmente consegue fazer ele ter sua primeira vez. Enquanto isso, Bill aparece na casa de David para dizer que fechou a lanchonete sozinho, algo que nunca tinha feito antes. Bill começa a contar como se sente orgulhoso de ser espontâneo pela primeira vez. Mas ele congela quando Betty passa e diz oi. Fica claro que os dois se sentem atraídos um pelo outro. Mais tarde, Skip deixa Jennifer em casa e David fica preocupado com o quão diferente ele parece. Ao sair, Skip fica chocado ao ver que uma rosa no jardim é realmente vermelha. No dia seguinte, David procura o reparador na televisão, mas não encontra nada além do canal do tempo, que sempre prevê bom tempo. Mais tarde, durante o treino de basquete, David vê Skip contando para seus colegas sobre as coisas que fez com Jennifer. Quando eles jogam a bola, todos erram. Preocupado, David vai até Jennifer e diz que ela está bagunçando esse universo. Jennifer, porém, aponta que as pessoas daqui não eram realmente felizes antes. Nesse momento, uma garota passa mascando chiclete de cor rosa, mostrando que a ideia de Jennifer está se espalhando. Logo, dezenas de casais vão para o Lover's Lane para fazer coisas proibidas. Isso começa a mudar a cidade aos poucos. O time de basquete piora, a loja de móveis começa a vender camas de casal e mais pessoas começam a enxergar cores aqui e ali. Uma noite na lanchonete, David percebe que os adolescentes estão muito mais livres do que antes, beijando-se abertamente e ouvindo rock and roll. Ele também encontra Bill escondido atrás do balcão porque ficou sem cheeseburgers e está tendo uma crise existencial, dizendo que odeia o trabalho. David aponta que ninguém gosta de tudo que faz e Bill diz que isso é bem triste. Bill admite que sua época favorita é o Natal, quando ele pode pintar murais diferentes. Bill pega um livro com fotos e mostra a David todos os murais que já pintou e eles são muito bons. Enquanto isso, na barbearia, George e seus amigos discutem sobre o time de basquete estar perdendo. Mas o prefeito Bob aparece e diz que isso é impossível, pois o time nunca perde. Em casa, Betty e suas amigas jogam cartas. Uma das mulheres comenta que a língua da filha ficou rosa e que a cor se espalhou para os lábios dela. Outra mulher diz que viu um carro verde na frente da sorveteria. Enquanto Betty escuta, ela pega as cartas e fica chocada ao ver que estão coloridas. Mais tarde, Betty pergunta a Jennifer o que acontece no Lover's Lane. Então Jennifer ensina a ela sobre as coisas da vida. Betty não acredita no que ouve e diz que George nunca faria algo assim. Jennifer então ensina como fazer com a mão. Momentos depois, enquanto George está na cama, Betty toma um banho e segue as instruções de Jennifer. Ela adora a sensação e quando atinge o clímax, a árvore do lado de fora pega fogo. Vendo isso, David corre para a estação de bombeiros gritando fogo, mas ninguém reage, então ele grita gato e os bombeiros correm para sua casa. Quando chegam, não sabem o que fazer com o fogo, então David pega a mangueira do caminhão e apaga as chamas enquanto os vizinhos assistem. No dia seguinte, David recebe uma medalha por seu heroísmo. Após a cerimônia, Margaret lhe dá biscoitos caseiros, o que deixa David chocado, já que na série ela gosta de outro rapaz. A caminho da lanchonete, David vê um casal se beijando, totalmente colorido agora. Lá dentro, ele encontra mais adolescentes coloridos ouvindo jazz, mas todos congelam ao ver David. Eles querem saber como ele sabia apagar o fogo, e ele explica que isso é o que os bombeiros fazem no lugar de onde ele veio. O grupo pergunta onde ele vivia e fica assustado quando David diz que morava fora de Pleasantville. David começa a contar histórias do mundo exterior e um adolescente lembra de um rio mencionado em Huckleberry Finn. Ele pega o livro, que não está mais vazio. Jennifer explica que enquanto contava a história
história do livro para os outros, as páginas começaram a se preencher, mas pararam no meio porque ela nunca terminou a leitura. Os adolescentes pedem a David que conte o final do livro, e quando ele faz isso, o restante das páginas também se preenche. Animados, os adolescentes trazem outros livros e David os completa. Logo, longas filas de adolescentes surgem na biblioteca, querendo pegar mais livros emprestados. Os homens da barbearia começam a se preocupar com todas essas mudanças nas tradições. Bob também não gosta da direção que as coisas estão tomando, então visita George para reclamar de coisas como camas de casal e pessoas largando seus empregos. Depois, Bob convida George para entrar na Câmara de Comércio de Pleasantville e George aceita feliz. Para comemorar, George chama Betty para preparar lanches, mas ela não aparece. David se oferece para procurá-la e a encontra chorando na pia da cozinha, porque ela ficou colorida. Com medo de ser julgada pelo marido, David pega a maquiagem dela e a ajuda a parecer cinza novamente. Assim, Betty pode sair, já que George nunca parou de chamá-la em vez de ir até ela. No dia seguinte, na lanchonete, David dá a Bill um livro sobre pinturas famosas. A visão de tanta beleza deixa Bill abalado e ele diz que nunca conseguirá pintar daquele jeito porque não consegue enxergar cores. Momentos depois, David convida Margaret para sair e ela aceita. Pulando de alegria, David volta para casa e fica chocado ao ver o reparador na TV. O reparador está pensando em mandar os gêmeos de volta porque eles estão mudando demais, mas David apenas desliga a TV. Então David vai ver Jennifer e fica surpreso ao encontrá-la lendo D.H. Lawrence. Ela não entende porque ainda não ganhou cor, então David sugere que talvez não seja só fazer coisas proibidas que desencadeie isso. Algum tempo depois, David e Margaret vão ao Lover's Lane para um encontro. Quase tudo naquela área é colorido e a maioria dos casais está lendo juntos enquanto também ganham suas cores. David compartilha algumas histórias de fora de Pleasantville e Margaret o alimenta com frutas que colheu, até pegando uma maçã fresca de uma árvore. Enquanto isso, Betty está andando pela cidade e percebe uma pintura grande na janela da lanchonete. Ela entra e encontra Bill pintando em estilos novos. Ele a convida para olhar suas pinturas e mostra a famosa arte do livro. Quando Betty nota que a mulher na pintura está chorando, ela também chora e, sem querer, apaga um pouco da maquiagem. Assustada, ela tenta sair, mas Bill a impede porque quer ver sua cor bonita e apaga mais da maquiagem. Em casa, Jennifer ainda está lendo quando percebe que está com frio e coloca um suéter. Ela também percebe que está tendo dificuldade com as palavras e coloca os óculos. É como se ela estivesse se transformando lentamente em uma local. Nesse momento, Skip joga pedrinhas na janela de Jennifer, lembrando-a do encontro proibido deles, mas Jennifer diz que está ocupada estudando e o dispensa. Minutos depois, trovões aparecem pela primeira vez na cidade. George chega em casa chamando por Betty, mas ela não está lá e não deixou o jantar pronto. Na lanchonete, Bill está pintando Betty. Quando ela se levanta para observar a tempestade, vê o trabalho de Bill e fica surpresa com o resultado. No Lover's Lane, começa a chover muito forte e todos ficam assustados correndo para um gazebo em busca de abrigo. David ensina que a chuva não é perigosa e sai andando, rindo da experiência. Ao mesmo tempo, George também sai na chuva, irritado porque sua rotina foi arruinada. Sem saber o que mais fazer, ele vai para a pista de boliche, onde Bob e os outros ficam horrorizados ao ouvir sua história. Um dos homens mostra uma queimadura de ferro nas costas da camisa, explicando que sua esposa também anda distraída. Todos os homens odeiam perder o controle sobre suas esposas e concordam em se unir para lutar contra as mudanças na cidade. Na lanchonete, Bill e Betty se beijam. Na manhã seguinte, o primeiro arco-íris aparece sobre Pleasantville. Bill e Betty acordam e descobrem que estão completamente coloridos, assim como a lanchonete. Em casa, Jennifer também ganhou cor. Margaret acorda no Lover's Lane e também está colorida, mas infelizmente David ainda está em preto e branco. Logo, uma reunião na cidade é anunciada para discutir as mudanças. George tenta levar Betty para a reunião, mas ela se recusa. Uma discussão começa com George dizendo que a cor é temporária e que uma esposa deve sempre ter o jantar pronto para o marido. Mas Betty está cansada, ela informa que já preparou algumas refeições para ele e ensina como aquecê-las no
fogão, então vai embora. Enquanto isso, David presenteia Margaret com seu primeiro guarda-chuva, que antes era um acessório de teatro. Nesse momento, um valentão passa de carro e lembra os dois sobre a reunião, zombando de Margaret por ser colorida. Na reunião, o prefeito Bob aborda as preocupações das pessoas sobre as cores e diz que precisam decidir o que é agradável e o que não é, propondo manter essas categorias separadas. Na lanchonete, Bill raspa seu mural da janela antes de perceber que Betty está vindo em sua direção com uma mala. No dia seguinte, muitas lojas começam a colocar placas dizendo proibido coloridos. Uma multidão se reúne na frente da lanchonete, chocada ao ver o mural na janela, que é uma pintura de Betty sem roupas. Depois de olhar o mural também, David passa pela loja de TVs e vê o reparador na tela. Ele quer mandar David de volta ao mundo dele, mas David recusa e vai embora. De repente, ele vê um grupo de garotos do ensino médio assediando Betty, então corre para defendê-la, dando um soco em um dos meninos. Apavorados, pois nunca viram violência antes, os garotos fogem enquanto David descobre que finalmente ganhou cor. Betty o abraça para parabenizá-lo. De volta ao mural, a multidão grita furiosa e um homem joga uma pedra quebrando a janela. A multidão vibra e a violência se espalha, com mais pessoas atacando a lanchonete. Primeiro é só a fachada, mas logo invadem e começam a destruir os móveis, suprimentos e outras pinturas. Naquela noite, os cinzas começam a queimar livros em protesto. Skip quer queimar o livro de Jennifer, mas ela o arranca das mãos dele e foge. Ela esbarra em David e nas garotas e juntos eles vão até a lanchonete, onde encontram Bill arrumando tudo. O grupo se oferece imediatamente para ajudá-lo. Logo, Bob realiza outra reunião no salão da cidade. Ele diz aos cidadãos que precisam estabelecer um código de conduta para a cidade. Mais tarde, David lê as novas regras para os coloridos na lanchonete. As regras proíbem vandalismo e incentivam o bom comportamento, mas também anunciam o fechamento do Lover's Lane e da biblioteca pública. Coisas como rock, jazz, guarda-chuvas, camas grandes e tintas coloridas são proibidas. Todos ficam chateados e têm medo de ligar a jukebox, mas David a liga mesmo assim e lembra a todos que devem lutar por seus direitos. Naquela noite, os coloridos dormem na lanchonete. David promete a Bill que ele voltará a pintar e os dois têm uma ideia. No dia seguinte, o garoto que entrega jornais fica surpreso ao encontrar David e Bill dormindo embaixo de um mural colorido que mostra várias proibições da cidade, como casais se beijando e livros sendo queimados. Uma multidão logo se forma para expressar sua indignação, fazendo com que David e Bill sejam presos. Algum tempo depois, George visita David na cadeia enquanto come azeitonas direto do pote. Ele explica que Betty o deixou há 3 dias e que perdeu a noção do tempo porque sua rotina foi quebrada. George se pergunta o que deu errado, e David diz que nada, é só que as pessoas mudam. No julgamento de David e Bill, eles são acusados de usar intencionalmente cores de tintas proibidas. David pede um advogado, mas Bob diz que não vão usar um para manter tudo agradável. Furioso, David começa um discurso sobre as coisas importantes da vida, apontando que não há diferença entre os preto e branco e os coloridos. Ele pergunta a George se sente falta de algo além da limpeza e da comida, fazendo-o olhar para Betty. Chorando, George encara Betty e admite que ela está mais bonita do que nunca, o que faz com que ele ganhe cor. Enquanto David continua falando sobre a importância de expressar sentimentos, outras pessoas no tribunal também se tornam coloridas. Bob fica furioso, mas David o provoca até que ele perde a paciência e ganha cor também. Todos ficam chocados e Betty dá um espelho a David para que Bob encare a verdade. Horrorizado, Bob foge, mas alguém na sala chama todos para saírem. A multidão corre para a rua e fica agradavelmente surpresa ao ver que a cidade inteira está cheia de cores vivas. Depois que Margaret beija David, ele vai até a loja de TVs e vê que finalmente estão mostrando imagens do mundo exterior, também em cores. Mais tarde, Jennifer diz a David que vai ficar nesse mundo por um tempo, com a esperança de ir para a faculdade ali. David promete voltar para vê-la em breve e os dois se abraçam. Depois que Jennifer parte em um ônibus, David volta para
para casa e Margaret pede que ele nunca se esqueça dela, dando-lhe um sanduíche. Beth o presenteia com um cardigan e diz que está orgulhosa dele. Então, as mulheres assistem enquanto David usa o controle remoto para finalmente voltar ao mundo dele. De volta à sala de estar, a maratona de Pleasantville está para começar, mas David desliga a TV e vai verificar como está sua mãe, que está chorando na cozinha. Ela compartilha suas preocupações e David dá alguns conselhos, surpreendendo-a com o quanto ficou sábio. Em Pleasantville, a vida agora é cheia de cores e mudanças. Beth e George sentam em um banco discutindo seu futuro e Bill logo se junta a eles. Terminando assim Pleasantville, filme de comédia e drama de 1998. E eu espero você no próximo vídeo